Sejam bem-vindos, então, Carlos e Lívia, a mais essa aula de Entendendo a Adoração do Templo com a irmã Simone Chagas. Vamos começar. Vou pedir para Lívia fazer a oração para nós. Pode ser, Lívia? Pode. Perfeito. Vamos lá. Obrigado, Lívia. Irmã Simone, o tempo é seu, então. Tá bom, eu tô só procurando aqui a aula para abrir ela. Eu já vou. Acho que ela vai abrir. Só um minutinho que eu já vou. Só abrir aqui, só tentando abrir aqui rapidinho. Ai, me desculpem, perdão. Quase que eu entro na hora do amém, né? Mas o Senhor nos ajudou. Vamos lá, meninos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Tomara que não aconteça mais nada. Estava ficando nervosa já, estava ficando aflita. Vocês estão conseguindo enxergar a minha tela? Está carregando aqui, mas já abri. Pronto. Ok, então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a lei da obediência e a lei de sacrifício. Vamos voltar um pouquinho na nossa aula passada, que nós falamos da sessão de investidura, e falamos que quando nós fazemos investidura, nós fazemos alguns convênios, né? Então, eu gostaria que vocês, quem conseguir ver, puder ler para a gente, só para a gente relembrar alguns convênios que a gente faz em relação a algumas leis na investidura. Quem pode ler para nós, por favor? Eu posso ler. Lei de obediência, que inclui o esforço para guardar os mandamentos de Deus. Lei do sacrifício, que significa fazer tudo o que pudermos para apoiar a obra do Senhor e nos arrepender com o coração quebrantado e o espírito contrito. Lei do evangelho, que é a lei maior que ele ensinou enquanto esteve na terra. Aí tem mais essas duas. Lei da castidade, o que significa que temos relações sexuais apenas com a pessoa com quem estamos legal e legalmente casados de acordo com a lei de Deus. Lei da consagração, o que significa dedicar nosso tempo, talentos e tudo com o que o Senhor nos abençoou para edificar a igreja de Jesus na terra. Muito bem. Então, esses são alguns convênios que nós fazemos quando vamos fazer a nossa investidura. E hoje nós vamos falar basicamente de dois, que é a lei da obediência e a lei do sacrifício, tá bom? Então, para começar, eu gostaria que vocês lessem essa citação do presidente Thomas S. Monson relação à, em relação à obediência. Quem pode ler para nós, por favor? Irmãos e irmãs, o grande teste desta vida é a obediência. É assim os provaremos
disse o Senhor, para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. O Senhor declarou: pois todos os que receberem uma bênção de minhas mãos obedecerão à lei que foi designada para essa bênção e suas condições, como instituídas desde antes da fundação do mundo. Não há maior exemplo de obediência do que o de nosso Salvador. A respeito dele, Paulo comentou: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E, sendo ele, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A obediência traz bênção. Conferência Geral de abril de 2013. Muito bem. O que a gente pode aprender dessa citação aí? Porque até mesmo o Salvador Jesus Cristo ele foi obediente até o final, por mais que ele padecesse todas as coisas, por mais que ele no final falo, Pai, se for possível, passa de mim desse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, por obediência ao Pai, ele cumpriu toda a justiça. Então, quando nós somos obedientes, a gente recebe a nossa bênção de acordo na lei na qual ela se baseia. Então, a gente, ao ser obediente, nós recebemos as bênçãos designadas para nós. E a obediência ela traz bênçãos, como essa situação do presidente Monson diz bem claro. Muito bem. É isso mesmo, né? Que nós possamos lembrar disso, que o nosso maior exemplo de obediência foi o Salvador Jesus Cristo, né? Que nós possamos sempre lembrar disso quando nós tivermos alguma dificuldade a obedecer alguma coisa, algum mandamento, lembrar que ele foi o maior exemplo para nós. E ainda que ele era um filho, ele aprendeu a obediência, né? Tudo aquilo que ele sofreu, que nós também possamos lembrar desse momento do Salvador Jesus Cristo, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Quem pode ler a próxima citação? Desculpa, acho que eu voltei aqui, deixa eu ver. Esse aqui. Quem pode ler essa citação? Do presidente James E. Fausto. Vou ler. Já? Pode ler, Carlos. A obediência conduz-nos à verdadeira liberdade. Quanto mais obedecemos a verdade revelada, mais livres seremos. Assim como a ordem deu a vida e beleza à terra quando ela era escura e vazia. O mesmo acontece conosco. A obediência ajuda-nos a desenvolver o pleno potencial que o Pai Celestial deseja para nós, tornando-nos seres celestiais dignos de viver um dia em sua presença. Lá embaixo também. Muito bem. E aí, o que a gente aprende com essa citação aí do presidente James E. Fausto? O que nós podemos aprender aí nessa citação? Ele diz sobre conhecer a verdade, né? Então, quanto mais conhecemos a verdade, mais seremos abençoados, né? No caso, ler as Escrituras, aprender mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Teve algum momento na vida de vocês em que vocês foram abençoados por serem obedientes a alguma coisa, alguma lei? Gostaria de ouvir experiências de vocês em relação a isso. Olha, teve uma vez que eu estava no curso de administração e
Teve uma pessoa que me perguntou sobre a lei da castidade, né? Como é que a gente guardava e tal. E eu expliquei de uma maneira bem direta e franca. Eu falei, bom, a gente só tem relações com as pessoas, com nossa esposa, né? Tem que ser com a esposa, não com a namorada, nem com a amiga. Tem que ser com alguém legalmente casado. Aí ela, bacana, nossa, vocês se casam, né? Eu falei, sim, sim, a gente se casa. E eu pude explicar para aquela pessoa que era daquela maneira e teve um interesse nela, surgiu um interesse. Eu fui grandemente abençoado porque eu ganhei uma grande amiga e eu pude mostrar para ela a maneira em que a gente vive o evangelho. E até hoje ela me respeita. Ela não é membro da igreja, mas ela sabe que a gente guarda a lei da castidade. E isso fez com que ela também pudesse conhecer os missionários e ela teve contato com a igreja, mas a porta principal, que seria o batismo, ela não quis dar esse passo. Mas eu acredito que por ela saber e compreender essas coisas, não só me abençoou, mas também como abençoou ela também. E a obediência a um mandamento, como ele diz aqui no começo, ele não é uma prisão, mas sim é uma liberdade. Ai, nossa, obedecer certo mandamento é muito difícil, mas eu acredito que se o Senhor ele nos deu é, aquele mandamento, aquela regra, é porque é para a gente ser abençoado e não passar por coisas desagradáveis, como por exemplo, coisas sexuais levam a doenças também, uma gravidez indesejada. A palavra sabedoria nos ajuda a ter uma saúde melhor e etc, né, outras coisas. E é incrível ser obediente, né? É realmente uma liberdade, não uma prisão. Muito bem, muito obrigada, João. Enquanto ele estava falando, eu fiquei imaginando, né? É, a sabedoria e a obediência dele aos mandamentos, e o mais importante a sementinha foi plantada no coração da tua amiga, né? Um dia ela pode ser que ela germine, né? E ela entendeu um pouquinho de um princípio que nós usamos e conhecer um pouquinho a nossa vida, né? Como membro da igreja, os mandamentos que nós seguimos, alguns convênios que fazemos com o Senhor. E eu sei que realmente quando nós somos obedientes, o Senhor ele nos abençoa. Sei também que não é fácil, sei que muitas vezes é muito difícil obedecer alguns mandamentos do Senhor. Sei também que toda vez que nós obedecermos a um mandamento, o Senhor ele vai nos abençoar, tá bom? Alguém mais quer comentar alguma coisa, quer contar uma experiência sobre obediência, sobre a bênção que recebeu ao ser obediente, assim como o João compartilhou conosco? Leiam para mim essa outra citação aí do Eliton Ferry. Lívia, você consegue ler? Pode ler? Posso. Primeiro, precisamos ser obedientes às leis do Senhor. Essa é uma das primeiras lições ensinadas a Adão e Eva. A obediência traz fé. A fé atrai as bênçãos do céu. A desobediência traz pesar e tristezas. Após a lei da obediência, veio o mandamento de nos doarmos ao servir aos filhos do Pai Celestial. Sacrificar o que temos em benefício de nossos irmãos é o teste supremo do Evangelho. Um dos propósitos dessa experiência mortal é ver se seguiremos o conselho do Salvador. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem. E aí, essa citação aí, o que é que ela nos mostra? O que é que nós aprendemos aí dessa citação? Ele tem, né, um plano para cada um. A gente não sabe quais são as nossas, a nossa pré-ordenação,
Mas a gente precisa ter fé nele, que quanto mais a gente souber do seu evangelho, conhecer ele, mais firmes a gente pode ficar. E a gente precisa confiar, porque ele conhece a gente mais do que a gente mesmo, mais do que qualquer coisa, pessoa, ele nos ama e ele sabe qual é o melhor para a gente. Então a gente deve primeiro priorizar ele, buscar ele primeiro e deixar as nossas dúvidas para trás e que com certeza a gente vai receber as consequências de ser obediente e receber muitas bênçãos. Muito bem, muito obrigado. E quando foi que vocês viram essas coisas acontecerem na vida de vocês? Quando foi que vocês sentiram tristeza pela desobediência? Ou quando foi que vocês viram essas bênçãos do céu na vida de vocês, quando vocês obedeceram ao Senhor? É, eu gosto muito da ideia de liberdade quando ela é associada à questão da obediência, né? Na maioria dos capítulos de Salmos, Davi, ele sempre usa uma expressão, né, que é escravos do pecado. E é interessante que isso se associa muito, né, entre a relação que existe de obediência e liberdade. Quando nós somos obedientes ao Senhor, quando nós recebemos, né, mais conhecimento, mais luz em nossa vida, nós nos livramos das cadeias do pecado, digamos assim. Nós somos capazes de controlar os nossos impulsos carnais e a nossa natureza humana e fazer com que o nosso lado celestial possa se desenvolver cada vez mais. E é por isso que ele descreve como a obediência o maior desafio dessa vida, né? Porque aqui, com um corpo mortal, nós estamos mais propícios e mais expostos a tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. E a lei da obediência dada pelo Senhor, ela veio justamente para isso, para testar a nossa fidelidade, para testar o nosso amor, para testar até mesmo a nossa fidelidade a nós mesmos, porque a nossa primeira natureza ela é celestial e é aquela que prevalece, né? É como diz lá em Abraão que o Senhor ele nos mandou aqui para saber se nós realmente faremos tudo aquilo que ele nos pede. Então, quando ele criou cada um de nós, ele já tinha isso em mente. Ele já tinha esse desafio para nós. Então, ele fez a parte dele. E ele fez por amor, mesmo sabendo que muitos de seus filhos escolheriam um caminho contrário. Mas ele confiou também que muitos de nós escolheríamos o caminho certo. Escolheríamos segui-lo e vencer o nosso homem natural. Obrigado, Letícia. Nós precisamos sempre lembrar disso, que a obediência ao Senhor, ela vai aumentar a nossa fé, né? Ela vai fazer com que nós possamos cada dia progredir e lembrar que devemos sempre buscar primeiro o reino dos céus. Tem uma escritura em Moisés, Moisés 5, versículo 1, 12. Vamos ver se a gente consegue ler cada um, dois versículos. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Deixa eu fechar aqui. Alguém conseguiu abrir a escritura? É Moisés. Acho que eu fechei já, Anderson, ou não? Acho que fechei, né? Tá aberto aqui o slide aí. Aberto. Deixa eu ver como é que eu faço para fechar isso aqui, né? No vermelho. Agora foi? Foi, agora foi. Então, bora abrir lá Moisés. Moisés, capítulo 5, versículo de 1 a 12.
Quem encontrou, começa a ler para a gente, por favor. Posso começar, irmã Simone? Pode começar. Estou tentando abrir aqui também a minha escritura. E aconteceu que, depois que eu, o Senhor Deus, os expulsei, Adão começou a lavrar a terra e a exercer domínio sobre as bestas do campo e a comer o pão com o suor de sua fonte, como eu, o Senhor, lhe ordenara. E Eva, sua mulher, também trabalhava com ele. Vocês podem, cada um pode ler de 2 em 2, acho que fica bem melhor, de dois em dois versículos, para todo mundo ler. E Adão conheceu a sua mulher e ela concebeu filhos e filhas, e eles começaram a multiplicar-se e encher a terra. 3 e 4 agora. E a partir de então, os filhos e filhas de Adão começaram a dividir-se de 2 em 2 na terra e lavrar a terra e a cuidar dos rebanhos. E eles também geraram filhos e filhas. E Adão e Eva, sua mulher, invocaram o nome do Senhor, e eles ouviram a voz do Senhor que vinha do caminho, em direção ao jardim do Éden, falando-lhes. E eles não o viram, foram excluídos de sua presença. 5 e 6. E ele deu-lhes mandamentos de que adorassem ao Senhor seu Deus e oferecessem as primícias de seus rebanhos como oferta ao Senhor. E Adão foi obediente aos mandamentos do Senhor. E após muitos dias, um anjo do Senhor apareceu a Adão, dizendo: Por que oferece sacrifícios ao Senhor? E Adão respondeu-lhe: Eu não sei, exceto que o Senhor me mandou. 7 e 8. Alguém para ler o 7 e o 8? E então o anjo falou, dizendo: Isso é a semelhança do sacrifício do unigênito do Pai, que é cheio de graça e verdade. Portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo sempre. 9 e 10. Não tem problema, quem não puder ler, pode passar o outro ler, tá bom? A gente entende. 9 e o 10, quem pode ler? E naquele dia desceu sobre Adão o Espírito Santo, que presta testemunho do Pai e do Filho, dizendo: Eu sou o unigênito do Pai desde o princípio, agora e para sempre, para que, assim como caíste, sejas redimido de toda a humanidade. Sim, tantos quantos desejarem. E naquele dia, Adão bendisse a Deus e ficou pleno, e começou a profetizar concernente a todas as famílias da terra, dizendo: Bendito seja o Senhor, e bendito seja o nome de Deus, pois devido à minha transgressão, meus olhos estão abertos, e nesta vida terei alegria, e novamente na carne verei a Deus. 11 e 12 para terminar. Eva, Pode. e Eva, sua mulher, ouviu todas essas coisas e alegrou-se, dizendo: Se não fosse por nossa transgressão, jamais teríamos tido semente e jamais teríamos conhecido o bem e o mal. E a alegria de nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes. E Adão e Eva bendisseram o nome de Deus e deram a conhecer todas as coisas a seus filhos e filhas. Muito bem, muito obrigado. Agora eu quero saber o que vocês entenderam dessa escritura aí, o que nós podemos tirar dessa escritura para levarmos conosco durante essa semana. O que podemos aprender com essas escrituras aí que acabamos de ler? O que vocês acharam de interessante aí nessa escritura? O que chamou a atenção de vocês?
é que chamou a atenção Uma de das vocês coisas aí? que eu achei bem interessante aqui na escritura é que por mais que Adão ele tenha caído e Eva também, eles tinham a oportunidade de se redimir e eles não deixaram de ser obedientes. Adão ele estava fazendo sacrifícios, ele não sabia o porquê, exceto que Deus tinha mandado. E o Senhor, ele, a princípio, ele manda a gente fazer as coisas, a gente não entende o porquê que aquilo está acontecendo, mas logo, logo a gente recebe uma explicação, seja por meio de uma pessoa, e Adão teve a resposta através de um mensageiro dos céus. Então, ele nunca vai fazer com que a gente faça algo sem entender. E algo que vai me ajudar bastante no decorrer dessa semana é que Deus ele sempre tem um propósito para todas as coisas. Elas acontecem no decorrer do nosso limite, né? E entender isso vai fazer com que eu possa enfrentar os desafios melhor. Porque nossa semana é repleta de desafios. Mas quando a gente é obediente ao Senhor, a gente só obedece sem questionar, ele vai fazer com que as coisas fiquem mais leves, a gente vai entender o motivo daquilo e vamos poder encontrar mais paz na sua vida. E como a gente vê muitas escrituras que falam sobre bênçãos, quando a gente é obediente, a gente vai receber aquela bênção na qual ela se baseia. Então, a obediência atrai bênçãos. E isso vai me ajudar bastante nessa semana a perceber as bênçãos do Senhor. Muito bem, muito obrigada, João. Quando eu estava preparando essa aula, eu estava lembrando que constantemente nós somos colocados à prova, né, em relação à nossa obediência, que nós possamos lembrar sempre disso. Algumas vezes nós queremos dar conselho ao Senhor, ou algumas vezes a gente questiona por quê, né? Por que eu tenho que fazer isso? Por que isso? Por que daquilo, né? E Adão, ele nos ensinou muito bem quando o anjo perguntou a ele, ele disse: eu não sei. É certo que o Senhor me mandou, né? Então, nós possamos lembrar sempre disso, até mesmo no nosso chamado na igreja, até mesmo na nossa escola, na faculdade, no trabalho, que nós possamos sempre lembrar disso. Muitas vezes, em vez de nós procurarmos saber o porquê, nós precisamos lembrar sempre de obedecer. Inclusive, especificamente no nosso chamado na igreja, né, quando o bispo nos pede alguma coisa ou quando nós somos chamados para fazer alguma coisa, que possamos lembrar sempre disso, tá bom? Algum comentário mais, alguma dúvida em relação à escritura que a gente acabou de ler? Eu vou compartilhar a tela novamente para a gente continuar lendo mais um slide, tá bom? Quando abrir para vocês aí, quem conseguir ver, poder ler para nós. Todos desejamos que sejais bem-sucedidos nesta vida e que vos qualifiqueis para o maior dos dons de Deus, vida eterna no reino celestial, a fim de atingirdes vossas metas nesta vida mortal e de vos provardes dignos das bênçãos eternas. Aprendei a obedecer. Não há outra maneira. A obediência trará grande força e poder à vossa vida. Muito bem. Eu gostaria que vocês percebessem isso, né? Que não há outra maneira. A obediência, ela sempre traz essa grande força na nossa vida. Lembre-se sempre disso quando vocês quiserem questionar alguma coisa com o líder de vocês, né? Mais uma vez eu digo, não tentem dar conselho ao Senhor, mas procurem obedecer. Eu lembro de uma experiência algum tempo atrás, alguns anos atrás, né, faz muito tempo, na época ainda que nós tínhamos Super Sábado, né? Nós tínhamos isso. E eu lembro que, numa das vezes, como era da liderança das moças da estaca, nós tínhamos
super sábados, né? E naquela época o super sábado já tinha sido descontinuado, mas nós fazíamos tipo uma mutual grande no sábado e tinha mais ou menos parecido com o super sábado. Era um super sábado, só que com um nome diferente. E eu lembro que naquela época o presidente dos rapazes da Estaca, ele não foi o presidente da Estaca, dos rapazes da Estaca, mas foi o presidente dos rapazes, na época tinha, de uma ala. Ele colocou todos os rapazes dentro e começou a fazer um boicote, começou a falar mal da presidência da Estaca, exclusivamente do presidente, e estava muito chato aquilo. E a gente estava na cozinha, ele lá falando mal, eu falei, irmão, só pare. Eu falei para ele, se a nós cabe obedecer. Se o presidente estiver fazendo algo errado, ele vai prestar conta com o Senhor. Nós estamos aqui para obedecer, não para jogar os membros contra ele ou fazendo o que você está fazendo. Então, só pare, porque isso não está ajudando, está prejudicando. E ele acabou saindo da atividade, levou todos os jovens com ele e tudo, e foi uma coisa muito chata. Porque eu estou contando essa experiência para vocês, porque algumas vezes nós tentamos dar conselho ao Senhor. Nós não precisamos nos preocupar, saber o porquê, ou questionar, saber alguma coisa. Lembre-se sempre que o bispo, a presidência da Estaca, eles têm a chave. Se eles fizerem algo errado, quem vai pagar é eles. Então, a nós cabe ser obediente, né? Eu sei que tem algumas coisas que realmente, mas irmã Simone, você está dizendo que eu tenho que apoiar o erro? Não, não estou dizendo que você tem que apoiar o erro. Estou dizendo que nós precisamos ver a maneira com que nós vamos reclamar. Seria muito mais fácil ele, depois da atividade, depois da atividade você vai, chama o presidente, fala para ele, olha, presidente, o manual diz isso, 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 o que você acha? Mas não criar motim, não ficar jogando os jovens contra a presidência. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Alguma dúvida em relação... Vocês não tenham me entendido mal, né? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento em relação ao que está sendo dito? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Perfeitamente. Ok, então é isso. Nós possamos ser obedientes, não questionar e nem ficar... Nós estamos agora na minha estaca, na minha ala, né? Houve uma mudança de bispo, né? E quando há mudança de bispo, a gente sempre vê as pessoas falando, murmurando. O que nós precisamos lembrar o Senhor chamou, o Senhor vai qualificar, né? O Senhor ele prepara o coração do homem. A nós cabe, como membro, dar todo o suporte, todo o apoio para quem for chamado, tá bom? Dúvidas, perguntas? Quem pode ler essa outra citação do presidente Nelson? Ainda temos o mandamento do sacrifício, mas não pelo derramamento de sangue animal. Nosso senso mais elevado de sacrifício é alcançado ao nos tornarmos mais sagrados ou santos. Fazemos isso por nossa obediência aos mandamentos de Deus. Portanto, as leis de obediência e sacrifício estão indelevelmente interligadas. Pensemos nos mandamentos de obedecer à palavra de sabedoria, de santificar o dia do Senhor e de pagar um dízimo honesto. Ao cumprirmos esses e outros mandamentos, algo maravilhoso acontece conosco. Tornamo-nos disciplinados, tornamo-nos discípulos, tornamo-nos mais sagrados e santos, assim como nosso Senhor. Muito bem. Algum comentário em relação a essa citação aí, profeta? Lembrem-se que ainda hoje nós temos sacrifício e nós fazemos sacrifício. Não é mais um sacrifício de sangue de animal, mas é um outro tipo de sacrifício. E nós só vamos alcançar e nos tornar sagrados, como ele fala na citação, se nós formos obedientes
a esses dois mandamentos do Senhor, né? Então, nós precisamos sempre estar pronto para nos sacrificar, tá bom? Quem pode ler essa outra citação? Quem pode ler? Nosso atual plano de bem-estar poderia ser um exercício de treinamento para ver o quanto esta igreja está preparada para viver esse plano, a fim de que, assim como foi um alegre feito de um povo deste continente, conforme registrado nas antigas escrituras, as quais chamamos de Livro de Mórmon, depois de todos terem se convertido ao Senhor, não havia mais ricos, nem pobres, escravos, nem livres, mas eram todos participantes do dom celestial, e sem dúvida não poderia haver povo mais feliz sobre a face da terra, por viverem plenamente a lei de sacrifício e consagração. E aí? O que vocês me falam aí em relação a essa escritura aí? Acho muito interessante, irmã Simone, que hoje, antigamente eram sacrifícios de animais, sacrifícios de tesouros, ouro, essas coisas, né? Hoje, muitas vezes a gente precisa sacrificar talvez uma conversa, talvez um ambiente, talvez um pensamento, e ao sacrificar isso por outras coisas mais elevadas, como diz, né, nós nos tornamos mais santos, né? E talvez é o que aquele povo estava fazendo, né? O coração deles estava mudando, eles estavam mudando os assuntos, mudando a maneira como eles falavam, como eles interagiam com as pessoas, assim também como eles consagravam o tempo, os talentos e tudo que eles tinham para a obra do Senhor. Então, quando esse povo ele começou a fazer isso, eles entenderam que tudo que eles estavam para fazer aqui na Terra era em prol de da obra do Senhor crescer aqui na Terra, né? Não era para eles, era o foco era as pessoas que estavam ao redor deles, né? Então eles passaram a servir, passaram a se preocupar com os outros e não consigo mesmo. Então, a partir desse momento, eles entenderam que o que era realmente a lei de sacrifício e a lei de consagração. Muito bem, muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado mesmo pelo seu comentário. Exatamente isso, né? Que nós possamos lembrar dessa citação durante essa semana e nós possamos lembrar de o mínimo sacrifício que nós fazemos, o Senhor ele nos abençoará. E como eu sou grata pelo sacrifício que vocês estão fazendo. Alguns de vocês estão no trabalho, outros estão na faculdade, outros estão em casa já cansados, acabaram de chegar do trabalho, alguns ainda nem jantaram, mas estão aqui assistindo a aula, sendo nutrida pela boa palavra. E esse sacrifício que vocês estão fazendo, o Senhor, ele observa e ele vai abençoar cada um de vocês pelo sacrifício de aprender a boa palavra com o Salvador Jesus Cristo. Eu sei que realmente Jesus Cristo, ele nos ama, e o mínimo de sacrifício que nós fazemos, nós seremos abençoados por isso, tá bom? Tem uma última citação aqui, quem pode ler para nós? O sacrifício real, pessoal, nunca foi colocar um animal sobre o altar, mas sim o desejo de se colocar o animal que existe em nós sobre o altar, para que seja consumido. Esse é o sacrifício ao Senhor, de um coração quebrantado e espírito contrito. Um pré-requisito para tomar a cruz, abandonando todos os nossos pecados, a fim de conhecermos a Deus, pois a negação de nós mesmos precede a aceitação plena dele. Muito bem. Algum comentário para a gente terminar? Algum comentário em relação a essa citação? Alguém gostaria Irmã, de fazer um comentário? Pode falar, Joyce. eu acho que todo mundo já ouviu falar naquela história, né, do lobo bom e do lobo mau, né, que as nossas decisões que a gente toma no nosso cotidiano vai definir qual lobo a gente está alimentando mais. E qual lobo que a gente está mais alimentando é o que a gente vai se tornar. Então, lendo essa escritura, né, eu estava pensando nessa história, né, que a gente sempre ouve o tempo todo. E que eu realmente eu acredito que, não só por conta do evangelho,
mas no sentido científico mesmo. Eu acredito que a gente tem, sim, um homem natural, né, e que é exatamente como está escrito aí, né, o Senhor ele quer que a gente coloque ele no altar, que é o sacrifício, controlando nossos apetites, nossas paixões, né. Eu acredito que os convênios que a gente faz no templo, no domingo também do sacramento, é para ajudar justamente a alimentar o lobo bom, né? E é uma forma da gente estar fazendo esse sacrifício de colocando no nosso homem natural, ao invés daquele animal, né, físico mesmo, como foi a história daquele profeta com o filho dele. Muito bem, obrigado, Joyce. Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Gostaria de dizer para vocês que, assim como o presidente Newell Maxwell ele disse, que nós precisamos colocar sobre o altar esse animal, e como a Joyce bem acabou de colocar agora, todos nós temos esse ser carnal, sensual, diabólico dentro de nós. Nós possamos sempre lembrar de fazer sacrifício, como a Joyce bem colocou, de colocar ele no altar todos os dias para ser queimado, né? Para que possamos ter um coração novo. Eu sei que é um sacrifício para nós todos os dias, né? Esse coração aquebrantado, esse espírito contrito, que nós possamos abandonar nossos pecados. Sei que não é fácil, sei que é muito difícil abandonar erros, vícios, e muitas vezes nós precisamos de ajuda de amigo, ajuda do Senhor, do Salvador, Jesus Cristo e da sua expiação. Mas eu gostaria de dizer para vocês que hoje nós temos um templo em nossa cidade. Esse templo ele possa ser o nosso refúgio, ele possa ser o motivo de nós querermos estar a cada dia melhor. Nós não seremos perfeitos nessa terra, nós temos muita coisa ainda para aprender, mas eu sei que se nós nos esforçarmos, se nós deixarmos um pouco de lado o homem natural e nos esforçarmos para viver os mandamentos do Senhor, o Senhor ele vai nos abençoar. Eu sei que realmente em nosso lar, em nossa escola, na nossa rua, na nossa comunidade, na nossa igreja, existem muitas pessoas fazendo sacrifício. Eu sei que também que existem muitas pessoas que precisam de ajuda, e que nós possamos ser uma luz no caminho de cada uma dessas pessoas. Que possamos sempre o desejo de fazer as coisas que são corretas perante o Senhor. Sei que realmente a obediência e o sacrifício, eles andam juntos. Que nós precisamos melhorar, procurar melhorar a cada dia. Então, essa é a minha aula, meu testemunho, meu pedido de desculpa também, porque demorou muito, né? Estava com problema aqui com a minha internet e travou tudo, e eu não conseguia, já estava orando aqui ao Senhor, dizendo para ele que a obra não era minha, era dele, que ele precisava me ajudar, tá bom? Mas é essa aula, meu testemunho que eu gostaria de compartilhar em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmã, se a senhora não tivesse se atrasado, eu não ia conseguir pegar uma boa parte da aula. Ai, que bom, Eu tive então, um né? imprevisto aqui. Sim. Obrigado, irmã Eu posso Simone. orar ou não? Pode, Joyce, pode orar sim. Tá. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Boa noite. Mais uma vez, desculpa aí fazer vocês ficarem esperando aí